Graça e paz, queridos. Amém. Quantos vieram prontos para receber a palavra? Amém. Quantos geraram expectativas para esse momento? Quantos geraram expectativas para esse momento? Amém. Amém, querido. E a expectativa não é no pregador, mas em Deus. Amém? Ele é quem sabe o que nos dizer e o que nos orientar. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela já está há alguns dias, mas eu creio que Deus é perfeito e Ele sabe o tempo e a época, as estações de todas as coisas. Amém? E querido, eu creio que essa palavra ela pode salvar as nossas vidas, porque em muitos momentos nós estamos vivendo um ativismo, nós estamos vivendo na correria do dia a dia, sem nos darmos conta de certas coisas, que elas podem guardar os nossos corações e guardar as nossas vidas. E nós vamos falar a respeito de pureza. Amém? Eu queria que você abrisse, por favor, lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Eu vou lendo, amém? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E lá em Filipenses 4:8, não precisa não, para vocês não ficarem abrindo, eu vou ler mais outros, amém? Ele é tão pequenininho, de Provérbios. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E antes de dar início a mais algumas coisas, o que o Senhor colocou no meu coração é que, por termos uma história, nessa história existiram momentos bons e momentos que nos fizeram mudar. Não é verdade? E nem sempre essas situações despertaram em nós coisas boas. Situações que podem ter nos ferido e nos feito perder um pouco dessa pureza, por parecer que, se formos puros, seremos fracos ou bobos. Em algumas situações como crentes, às vezes a gente se depara com pessoas que às vezes não entendem o porquê de certas ações nossas, não é verdade? E olham para a gente como se nós fôssemos bobos, como se nós não estivéssemos ligados com o que o mundo exige de nós. Mas, queridos, uma vez que nós nascemos de novo, nós somos capacitados e aptos para exercermos essa pureza como algo natural que vem de nós. Porque faz parte da nossa natureza. A natureza que nós temos hoje é uma natureza recriada. É uma natureza que nos capacita a vivermos com pureza nessa terra. E sabe que o que eu quero trazer para nós hoje não é você começar a analisar se alguém agiu com você com pureza, mas como tem sido as suas ações, os seus pensamentos, as suas intenções. Elas têm sido com pureza ou elas têm sido impuras? Ou elas têm sido sujas, ou elas não têm agradado o coração de Deus. Amém? Existe até mesmo um teórico na psicologia que explica que o homem tem essa tendência de adaptação e de atualização. O nosso cérebro, até biologicamente, isso se explica. O nosso cérebro, querido, ele tem como se fosse uma elasticidade, como uma forma de adaptar-se às situações. E por isso é possível sim, diante de situações desconfortáveis ou que nos trouxeram traumas, nós reatualizarmos, nós atualizarmos essas coisas, como um computador que está dando pane, que está com problema, e a gente reinicia. E quando reinicia, tudo aquilo está novo, tudo aquilo foi restabelecido, e o que precisava ser tirado e limpado foi feito, e nós podemos continuar usando aquele aparelho. Assim também é conosco. E sabe que às vezes nós ficamos muito apegados a essas circunstâncias difíceis nas nossas vidas. E nós temos essa situação como um troféu.
como algo a que nós nos agarramos, como algo a que nós vamos estabelecer as nossas atitudes para justificar a falta de pureza nas nossas ações. E podemos dizer até assim, sabe por que eu estou agindo assim hoje? Às vezes, querida, até de forma inconsciente, às vezes você nem tem muita noção de que você está agindo assim. Mas as suas atitudes e as suas palavras têm feito com que se você parar para analisar um pouquinho mais, você vai conseguir perceber que essas ações não estão dando prazer a Deus, não estão agradando ao Senhor. Amém? Um momento em que Jesus agiu com pureza, querido, fora todos os outros momentos em que ele agiu com pureza, foi naquele momento em que o único que não tinha pecado para apedrejar aquela mulher, pega em flagrante adultério, era o Senhor Jesus. E ao invés de ele fazer o que todos queriam naquele momento, ele agiu com pureza e ele agiu segundo a vontade de Deus. E a viu de acordo com o olhar com que Deus a via. E ele não a apedrejou, pelo contrário. Ele conseguiu fazer com que aquela mulher saísse daquele lugar perdoada. Em nenhum momento ele concordou com a atitude dela. Você está me entendendo? Porque quando ela foi embora, ele disse que ela fosse, mas que ela não pecasse mais. Mas a atitude dele naquela hora foi de pureza. Foi ver que aquela mulher era uma vítima daquela situação. E que alguém precisava intervir naquele momento para que ela não fosse morta. Vocês estão muito calados. Precisamos olhar como Jesus olha. E mais do que isso, precisamos ser e agir de maneira pura. Mas essa pureza tem que vir do coração. Esse amor tem que ser sem fingimento. E sabe que isso tem que ser natural. E não é para ser com força. Se nós estamos precisando exercer muita força, um esforço muito grande para agirmos com pureza, nós precisamos rever os nossos conceitos urgentemente. É o meu? Porque isso, querido, tem que ser o nosso natural. Agirmos com intenções corretas no coração tem que ser o nosso natural. E não você ter que ficar se esforçando para ver com bons olhos. A Bíblia diz, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Será que existem algumas mazelas no seu corpo por causa da falta de pureza no seu coração? Será que existem algumas circunstâncias na sua vida que têm acontecido porque você tem se deixado mover pela falta de pureza? E assim como eu estou falando, como eu falei anteriormente, isso pode ter sido por causa da nossa própria história, querido. Isso pode ter sido o nosso natural durante muitos anos. Sabe que às vezes, o olhar com que eu vejo quem ainda não consegue agir com essa pureza, igual à pureza de Deus, é de quem foi muito ferido. Às vezes isso pode ter acontecido com você. E existem situações em que foram necessárias criarem cascas para que ele protegesse mesmo. Às vezes foi necessário com que você criasse uma estrutura dentro de você capaz de suportar a falta de pureza dos outros, a maldade mesmo. Pode ter sido na sua família, pode ter sido na sua casa, eu não sei. Mas na sua história podem ter acontecido momentos em que você precisou criar essa resistência e essa forma de agir diferente para que você conseguisse continuar vivendo. Mas em Cristo, querido, nós somos capacitados a voltarmos a ter esse coração puro diante de Deus. E o Senhor olhar para nós e ver em nós alguém que agrada o coração dele, que tem prazer nos mandamentos dele. E uma das coisas que me veio ao coração é que se for necessário você passar por situações difíceis, você sofrer o dano, mas continuar sendo puro, sofra esse dano, querido. Sabe por quê? Porque sofrendo esse dano, lá na frente, o Senhor vai te mostrar que foi a melhor coisa que você poderia ter feito. Que pode ter sido um bom testemunho que você deu. E aquela pessoa que fez aquilo com você, que não agiu com pureza com você, mas que você resolveu agir com ele,
vai conseguir enxergar em você a glória de Deus. E ele vai conseguir enxergar que existe uma vida maravilhosa para viver nessa terra. E sabe que se existe a necessidade que você faça essa força para agir assim, comece fazendo com força mesmo. Não tem problema. Mas que com o tempo seja um prazer para você agir com essa pureza. Isso é para que os meios que Deus possa nos alcançar não fiquem obstruídos. Porque às vezes o Senhor quer nos proporcionar novas coisas, mas as nossas atitudes impuras não estão agradando o coração dele. E ele fica impedido de fazer certas coisas, porque ele sabe que se ele colocar nas nossas mãos, nós não vamos ter estrutura suficiente para continuarmos. Às vezes a gente não consegue entender porque está parado e porque parece um carro atolado, né? Sabe o carro que quando atola, que quanto mais você gira a roda, né? Mais força você faz, mais ele vai cavando embaixo. E não adianta você tentar continuar a forçar isso aí, porque ele não vai sair. É preciso muitas vezes que você coloque uma alavanca para que ela seja capaz de tirar daquele momento. Eu não entendo muito bem, mas vocês estão entendendo? Não é isso aí mesmo, Felipe? Pronto, é isso mesmo. E essa alavanca vai ser a pureza, vai ser a palavra pura dentro de nós, que vai fazer com que a gente saia desse lugar e avancemos, de fato e de verdade. Em algum momento você decidiu mudar a forma de pensar e mudou a sua forma de agir, e não mais com pureza? Em que momento foi que aconteceu isso com você? Em que momento foi que essas circunstâncias fizeram com que você mudasse a forma de agir, ou mudasse os seus pensamentos? Ou então, era tão do seu natural na velha natureza, que para você, depois que começou a conhecer a palavra, ao invés de ter se analisado, continuou da mesma forma. Isso também pode ter acontecido. E nunca ter se dado conta, como é que estão sendo os meus pensamentos? E esses pensamentos têm gerado o que dentro de mim? Querida, essa é uma manhã também de arrependimento, ou de você voltar. Eu acho não, né? Deus é a coisa mais linda, porque Ele consegue nos alcançar em detalhes que às vezes a gente não está se dando conta, mas que Eles salvam as nossas vidas. Aleluia. Deus é muito bom. Nós precisamos abandonar as paixões inúteis que nós tínhamos em outrora. Quais têm sido as nossas intenções? O que é que tem nos motivado? Qual tem sido a nossa motivação? Agradar a alguém? Ou mostrar que você é algo que lá dentro você sabe que não está bem assim? Ou fazer com que o reino cresça? Onde têm estado as suas expectativas? Quais têm sido as suas intenções? Existe uma música de Ana Paula Valadão que fala muito comigo. E toda vez quando eu escuto, eu me lavo de chorar. E ela diz que nasceu para louvar ao Senhor e que existe para amar ao Senhor. Que ela foi feita, ela é a autora da música, foi feita para dar louvor com o viver dela. E que o tudo dela é dele. Que o tudo dela é dele. Que a presença dela é o que a satisfaz. É o que a renova, que refaz. E que todos os medos vão embora. E as preocupações também se vão. Até que nós vejamos só a Ele. E que nós queiramos só a Ele. E existe um espontâneo dessa música, que é aí onde eu acho muito forte, que ela diz assim: quais têm sido as suas intenções? O entrar ou o sair de lugares? Associar-se ou não a pessoas? Qual a sua intenção lá na frente com isso? E aí ela fala a respeito de pessoas que pelo amor ao dinheiro se corrompem e agem sem pureza. E começam a viver uma vida que não agrada a Deus. Mas que a partir daquele momento eles pudessem rever esses conceitos e começar a agir de acordo com como o Senhor espera de nós.
Porque Ele tem prazer nos filhos que andam na verdade e que guardam os seus mandamentos. Se nós guardarmos os seus mandamentos, nós vamos andar nessa verdade. E as nossas vidas serão mudadas, transformadas, por causa da palavra em nós. Manter um coração puro é manter nele o que nos trouxe até aqui. É lembrar o que nos motivava quando encontramos Jesus e não o que podemos ganhar por tê-lo conhecido. Depois que nós aceitamos ao Senhor, muitas coisas melhoram nas nossas vidas. Mas depois que nós conquistamos essas coisas, quais têm sido as nossas motivações? O Senhor ainda pode olhar para nós como uma criança. A imagem que me vem quando eu falo de pureza, querido, é a imagem de um bebê, de uma criança muito novinha, que o olhar dela brilha, que ela olha com você com uma pureza que você não sabe nem explicar a dimensão de tudo aquilo. Mas uma coisa que me entristece bastante é quando eu vejo que uma criança já não está agindo mais com toda aquela pureza. Quem aqui já passou por essa situação? E você vê que aquela criança fez algo com uma intenção errada no coração. E aí é quando a idade da razão chega, essa criança já começa a entender que... Mas eu quero deixar algo bem claro também, amém, querido? A justiça está ligada ao coração da criança. E em muitos momentos ela pode fazer algo que, diante do que é certo ou errado, não vai ser legal. Mas ela também não tem muita noção de certas coisas. E ela pode agir assim. Mas eu estou falando de uma criança já mais crescida, que aquela pureza foi perdida. Vocês estão entendendo? É muito da pureza da criança também, às vezes, não saber nem como agir direito. Mas eu me refiro a quando ela sabe do que ela está fazendo. Quando ela sabe o que está falando. E quando ela quer esconder algo do pai e da mãe, com a consciência de que se ela falar a verdade, ela vai ser prejudicada. E esse prejuízo para ela pode ser perder algo. Mas isso é o cuidado dos pais para que ela não se perca. E eu vejo isso como um cuidado de Deus, querido, para que nós não nos percamos. Para que nós possamos rever algumas coisas que podem estar nos impedindo de avançar. Todos nós estamos sujeitos a erros. Todos nós estamos sujeitos a erros. Todos nós estamos amadurecendo e crescendo. Mas existem coisas que são princípios e que a gente não pode abandonar. Independente do que façam conosco, nós temos que reavaliar como nós estamos fazendo. Não agir o mal por mal. Nisso requer um esforço. Porque o mais fácil é você reagir de uma forma a se defender. Até por sobrevivência. Mas nós temos alguém por nós, que nos justifica, que nos alcança. E mais uma vez eu repito, nesse dia, eu não queria que você olhasse para quem não agiu com você com pureza, mas como você tem agido, mas o que você tem pensado, o que nós temos pensado, como nós temos agido. Em Salmo 119:9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. Então nós temos um manual poderoso que nos ensina exatamente nas situações em que nós não sabemos como agir, como nós vamos agir. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Essa ideia, querido, é de filho que quer agradar ao pai. O Senhor pode estar olhando para a gente e tem se agradado do que Ele tem visto? Ou existem palavras pesadas, ou existem palavras erradas, palavras com dolo, que têm saído da nossa boca,
e Deus, quando olha, não se agrada. Precisamos ser como essas crianças, querido. Quando já viu aqui uma criança que tem expectativa quando faz algo de bom e sabe que o pai vai se alegrar? Papai, olha o que eu fiz. Olha o que eu tenho para você. E aquele pai fica todo orgulhoso do filho. Porque ele olha para o filho e diz: o meu filho está aprendendo comigo. O meu filho tem prazer em me agradar. Assim como eu falei ontem aqui, existem situações em que a gente tem que prestar atenção se não estamos seguindo um caminho perigoso. E às vezes pode parecer que Deus é uma pessoa ruim, que tenta nos estabelecer coisas que às vezes nós não queríamos fazer, para nos prejudicar ou para nos causar dano. Mas não, querido. Justamente por Ele ser bom, é que Ele quer que você possa renovar a sua mente com a palavra. Trazer para si os pensamentos dEle ao seu respeito. Para que você possa desfrutar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Em Salmos 24, 3 e 4 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Em Tiago 1, 27 diz: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. A gente tem que parar um pouquinho para analisar se nós não temos apenas olhado para nós mesmos. Tão voltados para nós, tão voltados para o que nós queremos, para o que nós queremos conquistar e atingir, que a gente começa a agir de uma forma com que Deus não se agrada, e que Ele olha para nós, e Ele permite que nós façamos essas coisas, porque Ele nos dá o livre-arbítrio, mas lá na frente Ele já sabe o resultado, e às vezes Ele está querendo nos falar, está querendo compartilhar conosco o que está no coração dEle, e a gente não tem dado ouvidos. Uma das coisas que eu falei ontem aqui nos jovens foi isso. Quantas vezes, quem aqui já deixou alguém no vácuo? Quem sabe o que é deixar alguém no vácuo? Quem já deixou alguém no vácuo? E quem já ficou no vácuo? Querida, é terrível você ficar no vácuo. E às vezes nós estamos deixando Deus no vácuo. Deus está tratando conosco, aquela voz suave: filho, não faça isso. Mas nós, altivos, empoderados de nós mesmos: não, Senhor, eu sei o que eu estou fazendo. E lá na frente a gente quebra a cara. Não é verdade? E aquela voz suave, ela vai tratar conosco de uma forma muito mansa. E que se nós agirmos com essa pureza, querida, nós vamos ter um grande galardão lá na frente. Se for necessário passar pelo dano, passe pelo dano, mas com o seu coração puro diante de Deus. Eu queria chamar o louvor, por favor. Em João capítulo 3, versículo 2 e 3 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Não podemos olhar para essa pureza, querido, achando ela desnecessária. Ou achando que alguém, quando age com pureza, é bobo, é fraco. Essa criatura sabe lá de nada. Eu é que sei como é que eu devo agir. Não, nós vamos agir segundo a palavra. Porque se Ele disse que nós precisamos ser puros como Ele é, nós seremos puros como Ele é.
Se é necessário fazermos esforço para agradar o coração de Deus, nós vamos fazer esforços para alcançar o coração de Deus.